Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia com os conteúdos do oitavo ano. Vamos ver hoje aí a unidade 4 do nosso livro. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. É isso aí, galera. Então estamos de volta aqui para nossa aula. Como eu já disse, vamos aqui à unidade 4 do livro Farias Brito do ano de 2020. Tá bom? Então vamos aqui à unidade 4. Ela fala sobre Estados Unidos e Canadá. É conteúdo muito aguardado aí por grande parte das pessoas. Porém, na aula de hoje, trabalharemos única e exclusivamente os Estados Unidos, tá bom? Que é o que vai aparecer aqui na sequência do nosso livro. Mais para frente falaremos aí então sobre o Canadá, ok? Então deixa eu dar um zoom aqui para a gente começar a falar aí sobre os Estados Unidos. Vamos ver como é que esse livro começa falando aí sobre os Estados Unidos. Vai falar aqui sobre a economia. Mas antes de falar sobre a economia, a gente fala aí sobre as características gerais do território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma extensão continental, é um país extremamente grande, ok? Ele está aí no grupo dos maiores países do mundo. Para ser mais exato, aí ele está exatamente na quarta posição, logo à frente do Brasil, ok? Então você tem aí a Rússia como primeiro, depois Canadá, China e aí Estados Unidos. Então Estados Unidos, o quarto maior país em extensão territorial do planeta, ok? Do ponto de vista físico, o território continental dos Estados Unidos ele pode ser dividido em 4 grandes unidades, como a gente já tinha até falado anteriormente, né? 4 grandes unidades de relevo. A leste, o relevo vai apresentar planaltos desgastados, leste, aqui ó, na porção próxima ao Oceano Atlântico, ok? Então a gente vai apresentar planaltos desgastados aí como os Montes Apalaches. A oeste estão as cordilheiras, resultantes de dobramentos modernos, são as montanhas rochosas, vão estar ocupando essa região aqui. Temos ainda as planícies centrais e no litoral a gente vai ter localizado as planícies costeiras. Então aqui bem na região litorânea mesmo, planícies costeiras. Mais ao leste, né, aqui um pouquinho logo após as planícies, a gente vai encontrar planaltos mais antigos, mais desgastados. Na porção aqui, extremo oeste, encontraremos as montanhas rochosas, né, relevo de grande altitude. E na região central a gente vai encontrar aí o predomínio das planícies, ok? Então vamos continuar aqui e veremos o que temos a seguir. Olha lá, riquezas minerais e energéticas. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre os recursos minerais, os recursos energéticos que os Estados Unidos têm. O território desse país aí, então a gente vai encontrar uma grande variedade de recursos minerais e energéticos, como por exemplo petróleo, gás natural, ferro, alumínio, cobre, entre outros. A gente vai encontrar uma grande variedade de recursos minerais. Tudo isso devido à formação geológica do território aí dos Estados Unidos. Como esse território foi formado ao longo das eras geológicas, né? Tudo isso proporcionou uma grande variedade aí de recursos ao território, tá bom? Hoje temos aí também os Estados Unidos com uma grande exploração do xisto. Os Estados Unidos, então, ele produz aí cerca de 80% da energia que ele consome e para isso ele utiliza muito
o xisto. Mas aí o que é esse xisto? Ele é um tipo de rocha, tá? É um mineral, aí uma rocha que vai ter uma grande quantidade de óleo, né? Ele vai ser bem oleoso e também ele pode produzir um gás, né? O gás de xisto que os Estados Unidos utiliza aí como combustível nas suas fábricas, né? Eles utilizam muito esse tipo de gás e eles conseguem, a partir das últimas décadas, produzir também petróleo a partir do xisto. Então o xisto ele vai ser utilizado aí também para a produção de petróleo. Isso aí vai fazer com que os Estados Unidos ele saia do patamar de importador e passe a ser aí um dos exportadores de petróleo, né? Um dos países que exploram petróleo. Então ele tem aí esse papel muito importante, o xisto, ok? Vamos aqui às relações internacionais e questões ambientais. Então, como a gente falou aí, as relações internacionais envolvendo essas questões de petróleo, a gente tem os Estados Unidos passando a produzir muito petróleo a partir do xisto, e aí ele para de ser tão dependente, né? Ele larga um pouco aí essa dependência do petróleo lá do Oriente Médio e passa a ser um dos grandes produtores do mundo quando o assunto é petróleo. Por outro lado, a China passa a depender cada vez mais do petróleo produzido aí no Oriente Médio e na África. Então, quando a gente acha que vai baixar o preço da gasolina, não, a gente tem lá a China passando a consumir muito petróleo também, né, elevando aí o preço do barril do petróleo no mundo. Além disso, a gente tem os Estados Unidos utilizando-se bastante aí do xisto, né? E em compensação ele vai estar produzindo aí uma grande quantidade de CO2, tá? Então toda vez que ele está ali extraindo o xisto, utilizando, queimando petróleo, ele está poluindo o nosso planeta. E os Estados Unidos hoje é o segundo maior emissor de CO2 do planeta, é o segundo maior poluidor da atmosfera do planeta. Está atrás apenas de quem? Dela, da China, tá bom? Então a China aí é a maior poluidora da nossa atmosfera, ok? Porém, a gente deve considerar que a China ela está ali envolvida em alguns programas que são feitos para poder reduzir os impactos aí dessa grande quantidade de CO2 que ela lança na atmosfera. Enquanto que os Estados Unidos, bom, os Estados Unidos ele não participa muito dessas questões, né? Então ele está mais focado ali no desenvolvimento e menos focado aí na questão ambiental, tá certo? Vamos continuar aqui, passamos aí para a próxima página, chegamos às atividades econômicas. A gente viu aí que os Estados Unidos, na questão de exploração de petróleo, de minerais, ele está entre os maiores do mundo, né? Então, extrativismo é com os Estados Unidos, ele é um dos maiores do planeta. Se você for pensar no setor secundário, as indústrias, os Estados Unidos é um país extremamente desenvolvido, né, com um complexo industrial muito grande, muito variado, produzindo praticamente tudo o que eles necessitam dentro do seu próprio território. Quando falamos então no setor primário lá de agricultura e pecuária, a situação também não é diferente. Os Estados Unidos também está entre os maiores produtores de alimentos do planeta, tá certo? Então é um país que produz muita comida, é um país que produz muitos minérios, que extrai muitos minérios, é um país que tem uma indústria extremamente desenvolvida. Então eles chegaram a um nível de desenvolvimento extremamente alto. As indústrias lá no país, elas começaram a se localizar em uma determinada região do país que ficou conhecida ali como Manufacturing Belt ou cinturão industrial. Então, Manufacturing Belt
foi a primeira região ali dos Estados Unidos a se industrializar, ok? Onde é que ficava aí essa região do Manufacturing Belt? Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. Essa região aqui, que está bem aqui, ó, destacado nessa corzinha roxa, rosa, sei lá, deixa eu dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Aí, agora sim. Aqui. Então essa região aqui, ó, pegando aí de Washington, Baltimore, Nova York, Detroit, Chicago, toda essa região aí é a região que é conhecida como Manufacturing Belt ou como cinturão industrial, ok? Foi aí onde começou a se desenvolver as atividades industriais dos Estados Unidos. Quais eram as principais características dessas indústrias aí, desses lugares? Elas eram indústrias siderúrgica, química, metalúrgica, automobilística e eletrônica. Ou seja, as indústrias mais voltadas ali a ferro, aço, produção de automóveis, elas começaram a se localizar naquela região e o país começou a se desenvolver. Porém, com o passar dos anos, os carros japoneses eles passaram a concentrar uma grande fatia do mercado, né? E aí a região ela perdeu um pouco da importância dela, né? Consequentemente, essa região aí passou a ser conhecida como Rust Belt ou cinturão enferrujado, tá? Então, durante a década de 80 até o começo dos anos 90, essa região foi chamada de Rust Belt ou cinturão enferrujado, porque já não tinha mais tanta importância assim, tá? Porém, na década de 90, essa região aí tomou a liderança global em alguns setores, como o automobilístico, né? Voltaram a produzir bons carros, carros competitivos em preço, né? Quando a gente fala competitivo, estamos falando aí de preço, tá? Então, os carros ficaram mais competitivos e ganharam mercado, e aí a região teve um novo gás. Muitas indústrias elas foram remodeladas usando tecnologia da automação que já estava sendo implantada nas fábricas japonesas e também da microeletrônica, ok? Então a região passou a ganhar aí um novo fôlego, tá certo? E aí a gente tem essa região, né, novamente se destacando aí na economia, tá? Principalmente na indústria. Pouco tempo depois, novos polos foram instalados, né? Novos polos industriais eles foram instalados nos Estados Unidos, próximo às grandes universidades e centros de pesquisa. E aí eles passaram a desenvolver indústrias de alta tecnologia. Eles passaram a produzir, a concentrar, melhor dizendo, empresas da área de informática, de tecnologia, de informações, né? Então, todas essas empresas se reuniram ali em determinado lugar, né? Na Califórnia, como já disse aqui, a gente vai dar um destaque aqui também, ó. Tá aqui, Califórnia, essa região aqui, região do Silicon Valley, tá? São Francisco, Los Angeles, São Diego, enfim, toda essa região aí ficou conhecida como o Vale do Silício, ou como eles dizem nos Estados Unidos, Silicon Valley, tá? Vamos ver o que mais nós temos aqui para frente. Deixa eu passar aqui o nosso mapa. E aí a gente vai para a agricultura. Bom, antes da gente ir para a agricultura, a gente tem que dar uma destacada aqui em uma coisa. A gente tem aqui os Manufacturing Belt, né, que foi onde se destacou a industrialização nos Estados Unidos. Depois surgiram outros polos, tá, que são chamados de Sunbelts, né, são chamados de cinturões do sol. Entre eles a gente tem aqui ó, o Silicon Valley, o Silicon Prairie, Silicon Beach, né, todas essas regiões focadas ali em áreas tecnológicas, né, na aeronáutica, na área aeroespacial, e eles ficaram conhecidos como tecnopolos, ou seja, polos de produção de tecnologia, ok? Então a gente tem aí essas indústrias
de tecnologia se destacando aí nessas regiões. Agora sim, vamos lá para a agricultura. A agricultura dos Estados Unidos, ela é intensiva e altamente mecanizada, ou seja, o processo de produção e de produtividade, ele é muito intenso, ele produz muito em pouco tempo, usando pouco espaço. Ou seja, você vai precisar aí de uma grande quantidade de recursos financeiros para você poder intensificar a sua agricultura dessa forma, ok? Ela emprega apenas 2% da população economicamente ativa dos Estados Unidos. Ou seja, apesar de ter uma agricultura que é uma das maiores do planeta, apenas 2% da população dos Estados Unidos vai se dedicar aí a essa prática. Tá bom? Então a gente tem aqui, ó, na figura 5, a produção de milho no mundo nos anos de 2016 e 2017. Reparem que os Estados Unidos está lá, ó, 36%, mais de um terço de tudo que foi produzido de milho no mundo foi feito lá nos Estados Unidos, né? Foi produzido lá, cultivado, melhor dizendo, nos Estados Unidos. Aí temos aqui 20% da China, 9,2% do Brasil e aí unidades menores ali, ok? E já que na exportação de milho, né, no mesmo ano, a gente tem aí os Estados Unidos também com 36,9%, só que reparem aqui que o Brasil já toma aqui o segundo lugar com 19,8%. Isso porque o milho que a China produz, ela mesmo consome, ela não exporta. Já o Brasil, ele exporta o seu milho, né? Então, tem essa diferença aí. Vamos aqui para a próxima página. Aí aqui na próxima página a gente vai ver os belts da produção agropecuária dos Estados Unidos. Assim como a indústria, ela tem lá os seus belts, né, os seus cinturões de industrialização, a agropecuária ela também vai concentrar aí os seus cinturões de produção agropecuária, tá? Então, determinado produto ele vai ficar em determinada região do território dos Estados Unidos. Assim, a gente tem o nosso Dairy Belt. Depois, se a pronúncia não estiver correta, depois vocês procurem aí a forma correta de se pronunciar, tá bom? Eu acredito que seja isso, Dairy Belt, tá? Aqui é o cinturão dos laticínios. Então, a gente vai ter aí uma grande produção de leite e de derivados do leite, como iogurte, manteiga e etc. Ok? Temos o próximo cinturão, que é o Wheat Belt, ou cinturão do trigo, e temos o Corn Belt, que é o cinturão do milho. Então, Wheat Belt e Corn Belt, cinturão do trigo e cinturão do milho, tá bom? Então, são áreas que vão dar ênfase nessa produção aí. Lembram lá do cinturão do sol que eu falei? A gente vai ter aqui também o cinturão do sol, tá bom? Então, aquelas áreas lá formando o cinturão do sol, a gente vai ter a fruticultura irrigada. Seria aí o Fruit Belt, tá bom? Então, Fruit Belt na região aqui do cinturão do sol também, ok? Vamos dar uma reparada aqui, olha lá no nosso mapinha como é que está dividido aí essa questão, ok? A gente tem aqui espaços integrados, não, desculpa, aqui é de organização do espaço, não é dos belts não. Vamos continuar aqui então para a próxima página. O uso de drones na agricultura, como a gente falou, a agricultura dos Estados Unidos ela é extremamente mecanizada, tecnológica, moderna, e aí a gente tem o uso dos drones, né, para fazer a vistoria da lavoura e também até para pulverizar ali algumas áreas, utilizando o agrotóxico quando necessário. Galera, por hoje é só, a gente termina a nossa aula aqui. Se você assistiu aí até agora, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha o vídeo aí
com os seus colegas, beleza? Se você é meu aluno que utiliza esse material aqui nas nossas aulas, fica aqui uma atividade para vocês estarem elaborando. Deixa eu ver que página é essa. Páginas 298, atividade de olho no mapa, e páginas 299, é isso, página 298 e 299, duas atividadezinhas aí, simplesinhas para vocês fazerem. Galera, por hoje é só, valeu, falou, é nóis, fui!